As solenidades são eventos simbólicos. Já andei falando sobre isso aqui com vocês. Elas apresentam a um grupo de interesse e à sociedade o ato de governo que está para ser efetivado. É um rito no qual se oferece a oportunidade de as partes exporem suas ideias e apresentarem seus projetos pelos quais o município, o Estado ou a federação estudam alavancar a economia ou melhorar a qualidade de vida da população. Teoricamente, elas não precisariam ocorrer. Porém, com a relevância que o governo apresente à população os seus feitos ou projetos, é de suma importância que se realizem. E que bom que seja assim. Até porque, sem as solenidades, nós, profissionais da área de cerimonial e protocolo, estaríamos certamente procurando outro lugar para trabalhar. Mas vamos lá. Se o cerimonial está diretamente relacionado a simbologias, não podemos destacar o que nesse universo envolve os objetos, que estão sempre carregados de significado. Associamos a eles uma série de valores. Como, por exemplo, as alianças de casamento. Se as alianças são feitas pelo coração, não precisaríamos carregá-las nos dedos. Em alguns casos, elas carregam até uma boa dose de ouro para simbolicamente firmar essa união como algo forte, resistente, como o valor desse metal precioso. Carregados de informações, os objetos que nos cercam falam de si mesmos e sobre o universo em que estão inseridos. Então voltemos a falar de cerimônias. A passagem da faixa presidencial. Essa passagem de faixa é carregada de uma simbologia muito forte. Subjetivamente, a responsabilidade de uma nação dirigida a uma pessoa eleita pela maioria. Carrega também um ar de vitória de quem a recebe e de derrota ou alívio para quem a repassa. Vejam que a passagem da faixa é simbólica. Se não existisse essa passagem, a responsabilidade seria a mesma. Poderia até ser um aperto de mãos, mas precisamos da simbologia. Nos envolvemos por emoções. E vejam bem, o sentido prioritário nessa passagem de faixa é a nossa memória, o que se concretiza naquela imagem. Vamos então a outro exemplo. A atitude do Papa ao descer do avião e sair do tapete vermelho para beijar o solo do país que visita tem um forte apelo simbólico. O tapete vermelho em si já é um objeto simbólico, mas o ato do Papa nos comove. Ainda que o sujeito seja ateu. Ligamos atitudes e objetos e conversamos intrinsecamente com o que a eles esteja relacionado. E as assinaturas? As assinaturas são relevantes. Firmam acordos e concedem poder que em determinado momento ou selam a paz ou movimentam uma guerra. Sim. Estou exagerando um pouco. Nem todos os documentos têm esse poder. Mas o certo é que para todas as assinaturas é preciso um objeto. Uma caneta. Digamos uma caneta que simplesmente funcione, assim como a Compactor que o ex-presidente utilizou para assinar o livro de posse, que até foi divulgada como uma caneta Bic, mas não vou me deter em questões de marketing. Mas e que de representatividade tem isso? Um apelo populista, que para quem quer governar uma nação, funciona como uma forma de aproximação com a população,
Essa população que vive do pouco que tem. Mas, cá para nós, não nega também gostar de coisas boas. E vejam que isso é tão simbólico, tanto, que até quem ostenta um Patek Philippe no pulso e votou no candidato empossado acha sensacional o uso da caneta compacta, mesmo esquecendo que poderia estar usando um relógio comprado na China por uns R$ 20 e que isso não mudaria em nada o tempo, muito menos a eleição. Mas, enfim, é a semântica dos objetos. Mas e onde foi parar a Montblanc que o presidente recusou? A da posse? Não sei. A minha está sempre no bolso. Ganhei do meu irmão faz mais de 20 anos e em todas as solenidades que fiz até hoje, ela me acompanha. Quando não a acho, é como se tivesse perdido uma extensão do braço. Sim, ela não é uma caneta qualquer, e não só pelo preço que agrega, mas pelo requinte e cuidado na sua produção, pelo traço suave e sua solidez no agarrar, pelo que está relacionado em aparência e contexto. Na minha função como mestre de cerimônias, não modificaria em nada o uso de uma caneta qualquer. Porém, na minha concepção de trabalho, para poder oferecer o melhor para o governador que atendo, isso faz-me sentir seguro. Assim como o uso do próprio microfone, um microfone importado da marca Shure. Poderia ser um microfone desses baratinhos, só que aí, no lugar de estar lendo um roteiro de uma solenidade oficial, eu transformaria a minha ferramenta principal, que é a voz, em uma dessas reuniões de amigos cantando em karaokê. Em resumo, existe muito de sonho no que se compra a preços altos. E existe muito de diferença em qualidade entre os objetos. Em solenidades, sempre vamos primar pelo conceito do organizado, do bonito, do respeito, do que tem valor agregado. Não vamos banalizar a importância dos símbolos tão somente por apelo popular. Até porque, mesmo os que simbolizam popularidade com uma caneta compactor, não dispensam uma linda chopar em ouro branco cravejada de diamantes. Enfim, cada um sabe o que faz de sua popularidade. Mas uma coisa é certa: eu sei muito bem onde está a minha Montblanc. Até mais.